Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem e estamos aqui para iniciar mais uma aula hoje. E nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Código de Defesa do Consumidor. Há uma lei que institui o Código de Defesa do Consumidor. Essa lei é a 8.078, de 11 de setembro de 1990. Há várias leis que complementam o Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, há um decreto que fala sobre o comércio eletrônico, são leis que organizam o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, outras leis que estabelecem princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, né, através das vendas da internet. Disciplina consulta a bancos, né, de dados com informações de pessoas que estão inadimplentes, torna obrigatória o exemplar do Código de Defesa de Consumidor nos estabelecimentos comerciais. Há outras leis, né, que falam sobre os planos e seguros de saúde. Há também o Código Penal, tá? Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele está vinculado também ao Código Penal. Mas agora vamos para o conceito, né? O que vem a ser o Código de Defesa do Consumidor? Ele é um conjunto de normas que visam a proteção aos direitos do consumidor e também disciplinar as relações, as responsabilidades entre o fornecedor e o consumidor final, estabelecendo padrões de condutas, estabelecendo prazos e estabelecendo também as penalidades. Quando nós falamos em Código de Defesa do Consumidor, é importante nós termos dois conceitos na nossa cabeça: o conceito de consumidor e o conceito de fornecedor. Ou seja, quem é o consumidor e quem é o fornecedor. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 2º, o consumidor é toda pessoa, pode ser física, pode ser uma pessoa jurídica, que vai adquirir ou vai utilizar um produto ou um serviço como destinatário final. Então, o consumidor é toda pessoa que vai adquirir um produto ou que vai utilizar um serviço. O fornecedor é toda pessoa que pode ser física ou jurídica, pode ser pública ou privada, nacional ou estrangeira, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Então, o fornecedor, ele sempre vai comercializar algum produto, ele vai fabricar, ele vai construir, ele vai fornecer um produto para o consumidor. Pode ser um produto ou pode ser um serviço. Qual é a diferença, né, de um produto ou de um serviço? O produto pode ser qualquer bem, seja um bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Pode ser um carro, pode ser uma televisão, tá? Pode ser um medicamento, pode ser um sapato, pode ser uma roupa. E o serviço é qualquer atividade que será fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Então, quando você chama um pedreiro para fazer um trabalho, né, um serviço na tua casa, quando você chama um encanador, um eletricista, alguém que venha fazer a manutenção, por exemplo, num computador, né? Todas essas pessoas são prestadores de serviços. O Código de Defesa do Consumidor, ele fala de alguns direitos básicos do consumidor no artigo 6. Quais são esses direitos básicos do consumidor? Primeiro deles, proteção da vida, da saúde e segurança. Então, antes de comprar qualquer tipo de produto ou utilizar qualquer tipo de serviço,
O consumidor, ele deve ser avisado, ele deve ser orientado pelo fornecedor dos possíveis riscos que aquele produto, que aquele serviço pode oferecer à sua saúde ou à sua segurança. Então, qualquer produto pode ter, né, um problema, pode ter um risco, e sempre aquele fornecedor ele precisa avisar. Né? Então, o risco de você adquirir esse produto, ele pode estar ocasionando algum problema, ele pode dar um curto-circuito, né? Pode estar acontecendo alguma coisa. Educação para o consumo. O consumidor ele tem o direito de receber a orientação sobre o consumo adequado e correto dos produtos e dos serviços. Então, ele tem sempre que receber uma orientação, ele tem que sempre receber uma informação sobre aquele produto, sobre aquele serviço que ele está adquirindo. Liberdade de escolha de produtos e serviços. O consumidor ele tem o direito de escolher o produto ou o serviço que ele achar melhor. Então, o fornecedor, o prestador de serviço, ele não pode interferir nisso, falando, né, que o outro fornecedor, a outra loja que pode fornecer esse produto, não tem produtos de qualidade. Então, ele não pode interferir na escolha do cliente, né, na escolha do consumidor. Um outro fato é a informação. Então, todo produto deve trazer informações claras sobre a quantidade, peso, composição, preço, riscos que apresenta e sobre o modo de utilizá-lo. Então, antes de contratar um serviço, né, o consumidor tem o direito a todas as informações que necessitar. Quem está vendendo um produto, quem está oferecendo um produto, ele tem, né, a obrigação de fornecer todas as informações para a pessoa. Tá? A pessoa tem que sair daquele local esclarecida, seja do funcionamento de um produto, né, seja do que aquele produto pode fazer, o que pode acontecer. Então, todas as informações devem ser passadas de forma clara e de forma precisa para a pessoa. Proteção contra publicidade enganosa e abusiva. O consumidor tem o direito de exigir que tudo que for anunciado seja cumprido. Se o que foi prometido, né, num anúncio não for cumprido, o consumidor tem direito de cancelar o contrato e receber a devolução da quantia que havia pago. Por exemplo, né, se ele observar que teve um anúncio na televisão, né, de uma propaganda de uma pizza, né, por exemplo, se quando chegar esse produto, se quando ele pegar nas mãos, ele vê que o produto é diferente, que não tem aquela quantidade de recheio, não é do tamanho que se mostra ou que se tenha falado naquela propaganda, ele tem todo o direito de cancelar o pedido dele e o dinheiro dele ser devolvido. E a publicidade enganosa, a publicidade abusiva são proibidas pelo Código de Defesa do Consumidor e são consideradas crime. A mesma coisa pode acontecer também com os medicamentos. Tem muitas empresas que fazem propaganda na televisão, em rádios, em revistas de produtos para emagrecer, falando, né, que o produto emagrece de forma rápida, né, sem esforços, e tudo isso acaba sendo uma propaganda enganosa e abusiva. Proteção contratual. Quando duas ou mais pessoas assinam um acordo ou um formulário com cláusulas pré-redigidas por uma delas, elas formam um contrato e ambas as partes assumem algumas obrigações. O Código de Defesa do Consumidor, ele protege o consumidor quando essas cláusulas de contrato não forem cumpridas ou quando forem, né, prejudiciais ao consumidor,
Ou seja, quando algumas cláusulas, eles olham muito mais o lado do fornecedor do que do consumidor. Essas cláusulas, elas podem ser anuladas ou elas podem ser modificadas por um juiz. O consumidor ele tem um direito também à indenização. Toda vez que ele for prejudicado, o consumidor ele tem o direito de ser indenizado por quem vendeu aquele produto ou quem ofereceu o serviço. Inclusive, ele pode ser também indenizado por danos morais. Acesso à justiça. O consumidor que tiver os seus direitos violados, ele pode recorrer à justiça e pedir ao juiz que determine ao fornecedor, né, que os direitos dele sejam respeitados. E muitas vezes, você conseguindo provar, né, que aconteceu alguma coisa, que o seu direito foi violado, o juiz ele vai ouvir, né, o fornecedor, ele vai ouvir o outro lado, mas se tiver provas suficientes, pode ser que não tenha nada material, mas se as provas, né, sejam suficientes, se as informações se encaixem, ele já vai dar ganho de causa ao consumidor. Facilitação da defesa dos seus direitos. O Código de Defesa do Consumidor, ele facilitou a defesa dos direitos do consumidor, permitindo até mesmo, né, que em certos casos seja invertido o ônus de provar os fatos. Né? Então, o acesso à justiça foi aquilo que a gente estava falando, né? Ele dá a defesa fácil. Muitas vezes eu não tenho como provar por meios materiais, né, o dano sofrido, mas eu consigo provar através de fatos, eu tenho às vezes uma testemunha. Então, com isso tudo, já tem o consumidor, ele já é beneficiado. E o último ponto é sobre a qualidade dos serviços públicos. Então, há normas no Código de Defesa do Consumidor que asseguram a prestação dos serviços públicos de qualidade, assim como bom atendimento do consumidor pelos órgãos públicos ou empresas concessionárias desses serviços. Então, todo cidadão, né, todo consumidor, ele deve ser atendido, né, bem atendido, né, pelos prestadores de serviços públicos, e também o Código de Defesa do Consumidor assegura, né, que os serviços públicos eles devem ser de qualidade, tá? Todo serviço público, independente, né, do que seja, tá? Pode ser da área da saúde, pode ser um abastecimento de água, pode ser qualquer área que faça esse serviço público. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as responsabilidades do fornecedor. Essas responsabilidades, elas estão presentes dos artigos 12 ao artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 12, ele fala o seguinte, que o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, o importador, ele respondem, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos que foram causados aos consumidores, através de um defeito de projeto, de fabricação, um defeito na construção, um defeito na fórmula, na manipulação, na apresentação ou no acondicionamento dos seus produtos. E também por informações que sejam insuficientes ou inadequadas sobre a utilização e os riscos que esse consumidor teve ao utilizar aquele produto ou ao adquirir aquele produto. E no artigo 13, ele especifica a responsabilidade do comerciante, tá? Ou seja, daquela lojinha, né, da farmácia, da drogaria.
Então, o comerciante ele é responsável por um determinado produto quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador, eles não puderem ser identificados. Então, eu olho na embalagem, eu não consigo identificar quem produziu aquele produto. Isso vale para medicamento também. O produto for fornecido sem identificação clara do fabricante, produtor, construtor ou importador. Então, foi fornecido o produto, né? O comerciante ele comprou aquele produto e você não consegue identificar, não tem uma especificação no rótulo, na embalagem e nenhum local que fale sobre o fabricante, né? Quem produziu aquele medicamento ou qualquer outro produto de consumo. E ele é responsabilizado também quando ele não conserva adequadamente os produtos perecíveis. Por exemplo, uma pessoa leva um choque, né, em uma academia. Quem vai ser responsabilizado? Vai ser o dono da academia ou será o comerciante? Ou será o fornecedor, né? Quem produziu a esteira, por exemplo. Tá? Então, nesse caso, foi o comerciante, né? O comerciante será responsabilizado. Por quê? Porque ele não conservou adequadamente os produtos, né? Quer dizer, ela deu um choque devido ao mau estado de conservação. Muitas vezes não foi feitos os reparos adequados àquele produto. Caso do cabeleireiro, né, que aplicou um produto inadequado e queimou o cabelo da cliente. Aí você precisa ver, tem como você identificar quem produziu, né, esse alisante, por exemplo? Né? Se tem como identificar esse fornecedor, você pode entrar em contato com esse fornecedor, mencionando que esse produto não está tendo o efeito esperado. Né? Mas isso também pode ser devido à má conservação daquele produto. Não guardou no lugar correto, tem que ver se não está vencido o produto, né? São uma série de coisas que tem que ser observadas. E quando a gente fala nesses produtos, né, todos os produtos podem apresentar vícios de qualidade e vícios de quantidade. Vamos começar a falar pelo vício de qualidade. Esse vício de qualidade, eles tornam os produtos inadequados ao consumo ou podem diminuir o valor daquele produto. Por exemplo, eu tenho um produto que não funciona de forma adequada. Tá? Eu comprei um liquidificador, esse liquidificador, eu ligo ele na tomada, eu aperto o botãozinho, ele não gira. Ele faz barulho, mas ele não gira. Isso significa que aquele produto tem um vício de qualidade, porque ele não está funcionando de forma adequada. O medicamento que a pessoa comprou e não teve um efeito terapêutico, ele também pode ser classificado como um vício de qualidade. Um produto que funciona mal, por exemplo, tem uma televisão, aquela televisão ela não tem som, aparece a imagem, mas não tem som. Ou, quando a gente fala em diminuir, né, o valor do produto, pode ser um risco na lataria de um automóvel, uma roupa que esteja com uma mancha. Né? Então, todos esses itens são classificados como vícios de qualidade. Eles tornam aqueles produtos inadequados ao consumo do cliente, né, do consumidor. Falando um pouquinho agora sobre os vícios de quantidade. Esses vícios de quantidade são os decorrentes, né, da contratação em relação às indicações constantes do recipiente, constantes nas embalagens, etc. Por exemplo, né, eu tenho um vidro de mel. Esse vidro, ele fala na embalagem, né, no rótulo, que tem 500 ml de mel. Só que, na realidade, quando você vai fazer a aferição desse produto, ele tem 400 ml. Caderno, né, de 200 páginas.
Na realidade, quando você vai lá contar as páginas, esse caderno tem 180 páginas. Então, tudo isso é vícios de quantidade. Isso acontece muito nessas embalagens de salgadinhos, nas embalagens de bolachas, de chocolates, né, dos bombons sortidos. Às vezes eles indicam, né, 200 gramas. Quando você vai pesar aquele produto, tem 190, 180 gramas. Está faltando tipo um bombom naquela caixa para completar o volume. A vigilância sanitária, normalmente, ela faz muita fiscalização, né? Em supermercados, em diversos, né, locais que comercializam esses produtos. E elas verificam, né, a vigilância sanitária verifica justamente isso, a quantidade de produto que consta na embalagem e a quantidade, né, de produto que realmente tem naquela embalagem. Nós temos prazos, né, para fazer alguma reclamação de algum produto. Quando esse produto está com vício, seja de quantidade ou seja vício de qualidade, o consumidor ele pode reclamar desses produtos. Ele tem cerca de 30 dias para reclamar, né, sobre o fornecimento de serviços e de produtos não duráveis. Por exemplo, um medicamento que na caixinha fala que ele vem com 30 comprimidos e na verdade dentro ele veio com 25. Os alimentos são considerados produtos não duráveis também. Gasolina, quando você vai abastecer, a pessoa fala, né, tá colocando lá, tipo, 100 reais. Às vezes não chega aquela quantidade de 100 reais. Acaba sendo um pouquinho mais difícil, né, de comprovar. Mas a pessoa tem todo o direito de reclamar também e abrir até uma ação na justiça. Que foi aquilo que a gente falou, não tem como você provar materialmente isso. Mas se outras pessoas que utilizam daquele mesmo serviço, por exemplo, naquele posto, né, outras pessoas começarem a reclamar muito daquele problema, então já tem uma certa evidência que realmente isso está acontecendo. E o prazo, né, para fazer uma reclamação de serviços e produtos duráveis é 90 dias. Comprou uma televisão com problema, um carro que veio, né, com algum problema, um risco, por exemplo, veio com problema no freio, um liquidificador, tá? Qualquer produto durável, eletrodomésticos, carros, uma roupa, né? São todos considerados produtos duráveis. Então tem até o prazo, né, de 90 dias para fazer essa reclamação. Depois que você constatou o vício, que você fez a reclamação, né, para o fornecedor, o que vai acontecer? Ele tem o prazo máximo de 30 dias para dar uma solução para o consumidor, ou resolver aquele problema, ou fazer a troca do produto, né, seja o que for. Passou 30 dias, não houve uma solução, o consumidor ele pode exigir, segundo o artigo 18, a substituição do produto por um outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. A televisão, né, não está funcionando, não está saindo som, deu o prazo de 30 dias, não me deram retorno. O que eu posso fazer? Eu posso trocar por uma outra televisão. Eu posso trocar aquela televisão que eu comprei por uma outra televisão. Pode ser da mesma marca, pode ser de outra marca, aí fica a critério do consumidor. A restituição imediata da quantia paga, né, atualizada, sem prejuízos, né, de perdas ou danos. Tipo, eu não quero mais o produto, eu não quero comprar mais nada nessa loja. Então, eu posso pegar o dinheiro de volta, tá? E se eu quiser escolher um outro produto, né, uma outra televisão, mas uma televisão que seja um preço um pouquinho mais elevado, eu posso abater do valor que eu comprei, né, daquela televisão, e eu vou pagar a diferença.
por esse novo produto que eu estou adquirindo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os medicamentos e o Código de Defesa do Consumidor. Em relação aos medicamentos, né, o fabricante ele tem responsabilidade pelo produto que ele está produzindo. A gente até já leu, né, sobre esse artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, só para reforçar. Então, o fabricante ele responde pela reparação dos danos causados aos consumidores pelos defeitos decorrentes da fabricação, de uma fórmula, da manipulação, de uma apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Tá? Então, o fabricante ele vai ser sempre responsabilizado pelo produto que ele está produzindo. Então, se aparecer qualquer defeito, aquele medicamento não faz efeito. Qualquer problema no acondicionamento inadequado dos produtos, alterou a cor, alterou o cheiro daquele produto, alterou o sabor. Isso é um vício de qualidade. Então, eu tenho que entrar em contato, né, com o fabricante para deixá-lo ciente disso. Então, a responsabilidade do fornecedor, ele decorre da violação do dever de não colocar no mercado um produto sem a devida segurança. Esses defeitos, né, principalmente no caso de um medicamento, ele pode acarretar riscos à integridade física e patrimonial dos consumidores. Ocorreu o acidente, o fornecedor deve indenizar a vítima independente de culpa, ainda que não exista, né, entre ambos qualquer relação contratual. Então, não tem uma relação, né? Eu não assinei um contrato para comprar medicamentos apenas daquele fabricante, né? Não tem isso, tá? Mas o fabricante, ele é responsável por produzir produtos de qualidade, seguros e eficazes. Então, qualquer problema no medicamento, esse fabricante, ele vai ser responsabilizado e terá que indenizar a vítima. Né? Se houver um óbito, então essa indenização acaba sendo maior ainda. Vamos falar um pouquinho sobre devolução de medicamentos, né? Que é sempre um assunto muito importante, né, de se falar e que sempre acontece, de certa forma, né, em farmácias e drogarias. E sempre vem aquela dúvida: eu posso trocar o medicamento ou eu não posso trocar o medicamento quando o cliente, o consumidor, ele vem na farmácia querendo trocar aquele medicamento? Há algumas regras. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, o estabelecimento ele deve aceitar, né, a devolução do produto quando for indicado, né, quando for identificado um desvio de qualidade. Então, houve alteração no aspecto, na cor, no sabor, no odor, o número de comprimidos na embalagem está como 30 comprimidos, vieram 20 na caixinha. Um volume que esteja errado, né? Um xarope que na caixa fala que ele tem 210 ml e dentro tem 150 ml, por exemplo. E se o medicamento tiver a presença de um corpo estranho ou simplesmente se ele não estiver fazendo o efeito esperado. Então, nesse caso, o estabelecimento, a farmácia, a drogaria que vendeu o produto, ele pode fazer essa troca, né? Ele não só pode, como ele deve estar fazendo essa troca. A devolução também pode ocorrer quando for dispensado um medicamento cuja posologia para o tratamento prescrito ultrapasse a validade do produto. Por exemplo, a pessoa foi na farmácia, ela vai comprar 2 caixinhas de medicamento que ela vai estar utilizando por 3 meses. Essas caixinhas.
Se a pessoa olhar, né, que a data de validade daquele produto vai ser daqui 1 mês, ou seja, ela não vai conseguir usar todos os medicamentos, né, todos os comprimidos nesse prazo, ela tem que usar em 3 meses. Então, ela pode, na farmácia, falar que ela quer fazer a devolução desse produto, né, e pegar uma outra caixinha que tem uma validade maior. Então, isso o Código de Defesa do Consumidor, ele permite estar fazendo isso. Então, qual é o procedimento? O estabelecimento farmacêutico, ele deve obrigatoriamente, tá? Não tem escolha, ele tem que aceitar a devolução e tem que dar direito ao cliente de escolher. Ele pode substituir um medicamento, né, por outro, por exemplo, a validade. Não, eu não tenho uma validade maior do que essa. Então, a pessoa, eu uso outro medicamento de uso contínuo. Pode fazer a troca? Pode estar fazendo a troca, desde que esse medicamento esteja em perfeitas condições de uso. Ou ele pode também, né, restituir de forma imediata a quantidade, né, a quantia que foi paga, né, o medicamento custou R$ 50. Então, a farmácia vai e devolve os R$ 50 para o consumidor. Ou pode realizar abatimento, né, proporcional do preço que foi feito no momento da compra. Então, nesse caso, se ele pagou R$ 50 e o medicamento que ele adquiriu agora custou R$ 70, o consumidor tem que pagar os R$ 20, né, os R$ 20 de diferença. Se ele pagou R$ 50, aquele medicamento é R$ 30, ele pode escolher na farmácia outros produtos até chegar a esses R$ 50. Agora, há casos que não se pode devolver o medicamento, tá? Quais são esses casos? Por exemplo, o cliente, né, o consumidor, ele não vai querer mais o produto, ele não vai querer mais aquele medicamento. Ou porque ele não está precisando mais daquele medicamento, porque o médico trocou aquele medicamento, ou porque o médico começou com muitos efeitos colaterais e não vai utilizar mais o medicamento. A farmácia, ela não é obrigada a aceitar esse medicamento de volta. Ela pode aceitar? Pode. Se a farmácia desejar aceitar, ela pode aceitar esse medicamento, mas ela não tem obrigação. Outro caso, os medicamentos que estão presentes na portaria 344 de 98, que são os medicamentos controlados, né, os ansiolíticos, antidepressivos, anticonvulsivantes, eles não podem ser devolvidos, seja para uma farmácia ou seja para uma drogaria, tá? Em nenhum caso esses medicamentos podem ser devolvidos. Então, mas aí o que fazer com esses medicamentos, né? O consumidor, o cliente, o paciente, ele não quer ficar com aquele medicamento em casa. E aí, o que fazer? Ele pode encaminhar esse produto, né, esses medicamentos, para a vigilância sanitária, tá? Perto da sua casa, né, na cidade que ele mora. A vigilância sanitária vai emitir um documento dizendo que ela recebeu, né, esses medicamentos, coloca o nome do medicamento, coloca a quantidade de caixas e depois ela vai dar um destino, né, conveniente para essa medicação. Ela pode estar fazendo a inutilização desses medicamentos. Mas por que esses medicamentos não podem ser trocados? Né? O paciente, ele pegou, né, esses medicamentos, ele comprou esses medicamentos, ele está vindo para a farmácia devolver com a nota fiscal, ele está com a nota fiscal na mão. A embalagem está íntegra, né? Não foi rompido o lacre. Por que eu não posso receber? Tá? A vigilância sanitária, ela sempre fala do risco sanitário. Devido ao risco sanitário, é que a gente não consegue trocar, né, os medicamentos com tanta facilidade como se eu trocaria, né, como se eu pudesse trocar uma peça de roupa, um sapato, né, que não serviu corretamente numa loja, ou um celular, tá? Então, eu não posso estar trocando devido ao risco sanitário.
Então, esse risco sanitário é justamente pensando na segurança da saúde do consumidor. Por quê? Porque a partir do momento que o consumidor saiu da farmácia com aquele medicamento, eu não sei se ele guardou, se ele armazenou aquele medicamento adequado. Né? Ele pode ter deixado o medicamento que é da geladeira fora da geladeira, ele pode ter deixado aquele medicamento sobre um calor muito intenso, ou seja, no carro, embaixo de um sol de 40 graus. Então, não tem como eu garantir que aquele medicamento está íntegro, que aquele medicamento continua com os seus efeitos terapêuticos com qualidade. Por isso que a farmácia ela não é obrigada, tá, a aceitar, desde que não seja problemas, né, do prazo de validade e não seja desvios de qualidade ou desvios de quantidade, ela não é obrigada a aceitar a devolução desses medicamentos, justamente devido ao risco sanitário. Nós vamos falar um pouquinho sobre os medicamentos e a publicidade, tá? Tem um princípio, né, do Código de Defesa do Consumidor que é fundamental, e ele menciona que a publicidade deve ser verdadeira, ou seja, a publicidade não pode passar para o consumidor informações falsas. Isso está presente no artigo 37. Então, a publicidade de medicamentos, ela somente poderá ser feita se forem cumpridos alguns requisitos, como a inserção de alguns avisos, tá? Ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado, né? Toda propaganda, ele sempre tem esse aviso, né? Consulta o médico. E a publicidade de medicamentos também, ela pode ser feita, né, apenas em publicações especializadas e direcionadas a profissionais e instituições de saúde. O que for anunciado nos órgãos de comunicação social só podem ser os medicamentos de venda livre, ou seja, os medicamentos que podem ser vendidos sem a necessidade de prescrição médica, medicamentos que não são tarjados, mas sempre deve ser falados, né? A advertência quanto ao abuso, né? O uso pode causar dependência. E a gente tem que lembrar também que nenhum medicamento, mesmo que ele não tenha tarja, ele não é isento de efeitos colaterais, de reações adversas, de uma possível intoxicação. Os agentes de defesa do consumidor, quando eles observarem casos de publicidade enganosa, eles devem encaminhar o caso para o Ministério Público. E o Ministério Público ele vai promover uma ação penal, porque toda publicidade enganosa, você passar informações falsas para o consumidor é considerado um crime. O PROCON e os demais órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ele tem legitimidade para propor uma ação coletiva. Por quê? Porque se a propaganda apareceu na televisão, um grande número de pessoas, né, viram. Então, posso abrir uma ação coletiva requerendo a suspensão daquela propaganda, tá? Seja no outdoor, seja numa televisão, seja no rádio, independente de onde for, né, que esteja sendo divulgado essa propaganda. É fundamental que os órgãos de defesa do consumidor orientem os consumidores sobre os riscos e consequências da automedicação, pois os medicamentos podem causar efeitos indesejados. Todos os medicamentos podem causar efeitos indesejáveis. Então, essas propagandas de medicamento é algo muito sério. E muitas vezes, né, quando você escuta um rádio, uma televisão, quando você pega uma revista, né, você sempre vê algumas propagandas de medicamentos. E acaba sempre vendo, né, suplementos alimentares, as vitaminas,
medicamentos para emagrecer, tá? São medicamentos que as pessoas consomem muito, né? Você fala, nossa, emagreça rápido, né? Fácil, sem sacrifício. As pessoas querem isso e elas acabam adquirindo esse produto e acaba vindo uma propaganda enganosa. Então a gente tem que sempre ficar muito atentos em relação a essas propagandas, tá? Principalmente como profissionais de saúde. Bom, era isso que eu tinha, né, para falar para vocês hoje. Então, nós precisamos ficar sempre atentos em relação ao Código de Defesa do Consumidor, em relação, né, aos medicamentos, que os medicamentos também estão presentes no Código de Defesa, né, do Consumidor. E sempre tomar muito cuidado com a propaganda enganosa, tá? Vamos ficar sempre atentos em relação a isso, tá certo, pessoal? Muito obrigada pela atenção de todos, tá bom? E a gente se vê logo logo, certo?